Ok, pode iniciar, galera. Boa tarde a todos. Eu sou o Pedro. Hoje a gente vai apresentar para vocês um trabalho sobre a Motorola. Eu e meu grupo, o nosso grupo é Aloysio Biruti, Cauã Medeiros, Leonardo Lima, Paulo Eduardo, Pedro Macedo e Rafael Nascimento. Todos nós somos o terceiro DS. Pode passar, Pedro. Bom, esse é o sumário do que vai ter dentro do slide. A gente vai começar falando sobre o nascimento da Motorola, depois o sucesso que ela obteve, o primeiro celular que ela lançou, a separação, a Motorola, by Google, né? Depois by Lenovo, os celulares lançados em 2020 e 2021 e a conclusão e as referências. Para começar, eu vou falar sobre o nascimento da Motorola. A companhia que a gente conhece como Motorola, ela foi fundada em Chicago pelos irmãos Paul e Joseph Galvin no dia 25 de setembro de 1928. A empresa possuía na época o nome de Galvin Manufacturing Corporation, devido ao nome da família dos seus fundadores, e ela contava apenas com 5 funcionários. E mesmo com o grupo baixo de mão de obra, a GMC, que é uma abreviação, foi capaz de desenvolver um produto que era chamado de eliminador de pilhas, que permitia que os rádios a pilha funcionassem conectados a uma corrente elétrica residencial padrão. O primeiro sucesso comercial que a empresa teve foi somente em 1930, com o lançamento de um rádio para automóvel que era prático e de preço acessível. Paul criou o nome da marca do rádio automotivo de Motorola, onde ele uniu as palavras motor, que era em alusão ao movimento, e olá, que era em referência ao som, como o de uma vitrola, por exemplo. E dessa forma, a marca Motorola ela remetia à ideia de som em movimento, que, segundo eles, era um nome perfeito para o novo produto. E ainda nos anos 30, outros produtos foram colocados no mercado, sempre com inovações importantes. Como vocês podem ver aí na imagem, esses são os irmãos, ao lado esquerdo a gente tem o Paul Galvin e do direito o Joseph, que ambos foram os criadores da Motorola. Bom, agora eu vou falar um pouco do sucesso, como ela obteve o sucesso. Foi nos anos 40, basicamente, que a empresa ela ganhou um maior impulso com os diversos lançamentos, como o primeiro rádio portátil bidirecional, que foi destinado ao exército dos Estados Unidos, que se tornou um ícone nas frentes de batalhas na Segunda Guerra Mundial. E, além disso, a Motorola ela foi a inventora do primeiro sistema portátil bidirecional de rádio comunicação em FM, que foi o famoso HandTalk, que foi introduzido em 1943 e que muitos consideram como o avô do celular. Ele pesava 15 quilos e ele tinha um alcance de 16 a 32 quilômetros. E com o sucesso cada vez maior dos seus produtos, a empresa resolveu assumir um nome para se reinventar, né? Começando a se chamar Motorola Inc., em 1947. E a semente de toda a competência da empresa em microeletrônica foi acontecer em 1949, quando o Dave Noble ele criou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na cidade de Phoenix, no estado americano do Arizona, destinado a explorar o potencial do transistor, cuja invenção tinha sido anunciada um ano antes. O primeiro celular lançado pela Motorola, ele basicamente foi uma fase mais importante da empresa. Ela só teria início em 1973, quando ela apresentou um aparelho de comunicação móvel voltado para o consumo em massa, que era o telefone celular. E pouco depois, em 1977, foi colocado em teste um sistema radiotelefônico batizado de celular. O nome era em homenagem às células de curto alcance do sistema. Isso culminaria em 1983, depois de 15 anos de intensas pesquisas e investimentos que chegaram a 100 milhões de dólares no desenvolvimento da tecnologia móvel, com a comercialização do primeiro sistema de celular da empresa, que foi chamado de Dynatac. E na mesma década, a Motorola se especializou na produção de telefones celulares e onde ela fez o lançamento do seu produto de maior sucesso na época, em 1996, quando ela introduziu no mercado o famoso telefone StarTech, que era uma versão menor e mais leve de um aparelho celular em todo o mundo. A companhia também ela participou ativamente de diversas revoluções na comunicação, como o primeiro padrão técnico de televisão de alta definição, a HDTV, em 1990.
E nessa mesma década, a Motorola também demonstrou o primeiro protótipo de telefone com sistema celular digital em funcionamento no mundo, que usava o padrão GSM, que significa Global System for Mobile Communications, em Hannover, na Alemanha, no ano de 1991. E como vocês podem ver, esse foi o StarTAC, foi o primeiro aparelho que a Motorola vendeu, né, podemos dizer, e que fez muito sucesso. Como vocês podem ver, ele é um pouco diferente daquele famoso tijolão que a maioria das pessoas conhecem. Ele era uma versão mais compacta, fez muito sucesso na época, exatamente por ser compacto e ser mais fácil de se carregar. E além de também ter uma aparência bem interessante. Bom, a Motorola, ela acabou se separando, tendo uma divisão ah, no ano de 2011, onde ela se dividiu em duas companhias, que foi basicamente a Motorola Mobility, que era focada em negócios com celulares, acessórios, tablets e decodificadores de TV, e a Motorola Solutions, que era focada em negócios que incluem scanner de código de barras, rede sem fio e rádios intercomunicadores. E apesar delas atuarem como empresas separadas, elas continuavam usando o mesmo nome, partilhando dos mesmos direitos de autor e patentes. A divisão internacional da empresa ela ocorreu porque os investidores eles já vinham pressionando muito para que eles pudessem optar entre áreas dos celulares que atravessam um rápido crescimento, mas ele tem um desempenho muito volátil, e a área de soluções que apresenta um desempenho mais estável, mas é muito mais lento. E a empresa ela também anunciou uma nova linha de aparelhos nessa mesma época, após a separação. Entre os produtos estavam os smartphones Android, que eram capazes de conectar com redes de telefonia de quarta geração, e também o aguardado tablet Shun, que foi o primeiro aparelho no mercado com uma versão do sistema operacional Android otimizada para o formato. Ah, após alguns anos, a Motorola acabou sendo vendida para a Google, mais exatamente no ano de 2011, onde ela anunciou a compra da Motorola Mobility, que era a divisão da empresa que era responsável pela fabricação dos celulares. E essa venda ela teve o preço de 12,5 bilhões. E com a aquisição, o Google, que sempre foi uma empresa de software muito gigante, passou a também ser uma das maiores fabricantes de hardware de celulares do mundo. E a razão dela ter ido atrás dessa compra foi porque o Google incorporou 17 mil patentes no seu portfólio atual, que ainda era pequeno. E, além disso, a aquisição permitiu que eles conseguissem controlar a fabricação de aparelhos que utilizassem o sistema operacional, que era o Android. E depois de ser comprada, em agosto de 2013, eles lançaram o primeiro aparelho, após a compra da Google, a Google ter comprado a Motorola, elas apresentaram seu primeiro aparelho, que foi o Moto X, que contava com uma tela de 4,7 polegadas e tinha um hardware intermediário. Mas, por incrível que pareça, ele conseguia ter um desempenho até maior que muitos tops de linha de diversas marcas que tinham na época. Em janeiro de 2014, a Google ela anunciou no seu blog que ela teria feito um acordo da venda da Motorola, onde ela entregava a marca para a asiática Lenovo, que teve um cheque assinado no valor de 2,9 bilhões, que convertido para o real ficaria em torno de 7 bilhões de reais. O valor ele era bem abaixo dos 12 bilhões que eles tinham negociado em 2011 para a compra da Motorola, que era o valor que entregava também uma enorme quantidade de patentes que ficariam com o Google. Essa venda ela foi resultado de diversos trimestres fiscais em que a divisão da Motorola ela rendeu prejuízos para a Google. Então, ela achou mais viável manter apenas o portfólio de patentes e passar a responsabilidade da fabricação de aparelhos para outra companhia, que seria a Lenovo. Bom, agora eu vou falar sobre os celulares que foram lançados em 2020 e 2021. Um dos modelos que nós escolhemos foi o Moto G8 Power. Ele é um celular de entrada que está na faixa de R$ 1.250 a R$ 1.900. Ele conta com uma tela de 6,4 polegadas, bateria de lítio com autonomia de até 648 horas no modo standby, que é com a tela desligada, 4 GB de memória RAM e Android 10. Aqui a gente colocou a tabela das especificações do aparelho.
E o outro modelo que nós escolhemos foi o Moto G9 Power. Ele é um celular intermediário que está custando na faixa de 1.400 a 2.200. E ele conta com uma tela de 6,78 polegadas. Ele é um pouco maior, tem 4 GB de memória RAM, bateria de 6.000 mAh. O G8 tinha 5.000 mAh. E esse aqui tem Android 10 também. A última versão do Android, se eu não me engano, é a 11. Aqui a tabela com as especificações dele também. Agora eu vou falar sobre um aparelho que é um intermediário premium. Como o Cadu apresentou pra gente, ele apresentou um aparelho de entrada e um intermediário. Esse é um intermediário premium. Então ele tem umas especificações melhores do que o que ele mostrou. O Motorola One Fusion Plus é um smartphone que se encaixaria no grupo dos intermediários premium. Ele tem uma tela de 6,5 polegadas com a resolução de 2348 por 1080 pixels. Ele vem... Pode passar o slide, por favor? Ele vem com o Android base, o Android 10. Pesa 210 gramas, ele pode ser encontrado na faixa de R$2.000 a R$2.300. O chipset dele é um Snapdragon 730 da Qualcomm, a GPU Adreno, ele tem 4 GB de RAM. E um fato interessante é que ele, por ser um intermediário premium, ele tem umas especificações em relação à memória, que ele pode ter uma memória expansível até 1 TB, que são 1.000 GB. E isso não é tão comum nos intermediários premium. Ele também tem uma bateria do tipo lítio, que tem a capacidade de 5.000 mAh, que já é bem comum, mais ou menos, essa quantidade, mas os celulares de 2018, comparando esse aqui, é bastante coisa. Ele também tem detecção facial e pode gravar vídeos em 4K 30 fps. Pode passar o slide, por favor. Bom, esse aí é um smartphone topo de linha da Motorola. Ele é o Moto Edge Plus e ele vem com a tecnologia 5G. Aqui no Brasil a gente não tem a 5G ainda. Se eu não me engano, tem no México, no Canadá. Deixa eu ver aqui. Tem no México, no Canadá e alguns países na Europa. Como ele é um topo de linha, a faixa de preço dele já é bem superior aos anteriores. Ele vem com Android base 10. Pode passar o slide, por favor. A faixa de preço dele é de mais ou menos R$4.500 até R$7.000. Ele, como eu disse, ele vem com 5G, que a gente não utilizamos muito aqui no Brasil. E ele vem com o Snapdragon 865 da Qualcomm, que esse 865 vem justamente o 5G nele. A GPU Adreno 650, ele tem 12 GB de RAM. A memória máxima dele é 256 GB. E comparado ao outro intermediário premium, ele não pode ter uma memória expansiva. Então são as desvantagens dele, né? E uma coisa da hora também é que ele tem uma tela de 90 Hz de taxa de frequência e ele também tem o Gorilla Glass 5. Tem detecção facial e é isso, pode passar o slide. Bom, para concluir o trabalho, temos que a Motorola foi uma empresa de grande importância para chegarmos ao que temos hoje de smartphone. Em seus 93 anos, ela conseguiu trazer diversas inovações para o mundo dos celulares, sempre buscando ideias novas e diferentes. Apesar de sua venda para a Lenovo e o decaimento que a empresa teve no mundo, a Motorola continua pioneira no ramo dos smartphones aqui no Brasil, sendo a segunda empresa que mais vende aparelhos celulares no nosso país. Pode passar. Essas são as referências bibliográficas. São os sites que a gente tira as informações. Pode passar. E muito obrigado pela atenção.